Sejam bem-vindos a mais um episódio da série Viagem Interior com Silvana Rossini. E como nós falamos nos 2 episódios anteriores, né, onde eu falei sobre a integração e a harmonia de mente, corpo e espírito. Então nós já falamos de espiritualidade, já falamos do corpo e hoje nós vamos falar da mente. A importância de cuidar desse pilar também é fundamental, porque a nossa mente comanda os nossos sentimentos, o nosso corpo, né? E a qualidade dos nossos pensamentos vai determinar quase que tudo no nosso comportamento, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. Então, quando eu invisto em mim para ter pensamento positivo, eu gero essa energia de pensamento positivo, ele traz equilíbrio para mim, eu me relaciono bem com as pessoas porque eu estou vibrando positivamente. E isso começa no nosso pensamento. Então, a importância de nós estarmos atentos ao nosso pensamento, da gente estar sempre prestando atenção. O que eu estou pensando? E se o pensamento não está legal, da onde vem esse pensamento, né? Tá sempre conectado no pensamento. E também, né, a gente costuma dizer assim que tem pessoas que ela não tem filtro, ela fala, ela pensa e logo fala, né? E às vezes acaba falando que não deve, se arrepende. Então, uma outra sugestão é que a gente, quando pensar, esperar um pouquinho, né? Perceber o que é aquele pensamento, se vale a pena verbalizar ou não. Se ele tiver muito negativo, presta atenção, olha para dentro e fala, por que esse pensamento, de onde ele vem? Porque, gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Energeticamente, nós atraímos pelo que nós pensamos. O nosso pensamento, ele é uma matéria, eu já citei isso no episódio anterior também. O nosso pensamento, ele forma uma matéria onde nós não podemos ver com os olhos, mas é uma matéria que ela é invisível, mas é onde a gente vive. Então você imagina como se fosse, né, só para a gente ter uma ilustração, imagina como se o seu pensamento criasse uma nuvem, ou então como que eu posso dizer? Sabe assim, quando a gente vai numa balada, alguma coisa assim, eles soltam aquela fumaça? Então imagine que essa fumaça, né, é só assim uma ilustração, não é isso, mas só para que a gente possa visualizar. Então imagine que o que você está pensando é como se você fosse ali o criador dessa fumaça que vai ficando em volta de você. Então, se você pensa coisa negativa, você está vivendo ali naquela energia. Então, imagina, você pensa, você cria aquela atmosfera, você está inserida dentro dela, você alimenta aquela atmosfera porque é o que você está pensando e você é alimentado de volta com essa atmosfera. Então cria esse ciclo vicioso. Pode prestar atenção numa coisa, quando você tem um pensamento negativo ou positivo, pequenininho, quando você vê aquele pensamento te ligou num outro pensamento, que te ligou num outro pensamento, e quando você vê, você está envolvido numa história imensa dentro da sua mente. Isso vale para o positivo ou para o negativo, né? E o negativo, ele tem um efeito danoso, e ele é um efeito danoso físico no nosso corpo. Pode também olhar, existem estudos hoje, né, que falam da força do pensamento na ansiedade, no estresse, na depressão, né, no ganho de peso, na perda de peso. Então, tá tudo conectado. Quando eu falo que é tão importante a gente buscar harmonia da mente, do corpo, do espírito, é porque tá tudo conectado. Um pilar influencia no outro, né? Então, se eu deixo de cuidar de um, então os outros 2 vão sofrer porque tá faltando um que tá incompleto. Então essa é a importância de cuidar do pensamento. Porém, né, quando nós estamos alertas, quando nós cuidamos do pensamento e alimentamos o pensamento positivo,
coisas boas, esperança, confiança, amor, quando temos uma iniciativa de bondade em relação aos outros, em relação a nós mesmos. Então, nós alimentamos esse ciclo positivo. E mesma coisa, o ambiente que eu vou respirar, que eu vou viver, ele é positivo. Então, eu alimento essa energia positiva e sou alimentada por ela. Então, eu me sinto mais equilibrado, eu me sinto mais em harmonia, eu me relaciono bem com as pessoas, eu sinto mais paz interior. E isso fisicamente vai trazer harmonia para o meu sistema inteiro, sem contar que vai equilibrar o sistema imunológico, deixando o nosso corpo mais forte até, né, para gente que enfrenta essas situações, né, de doença, de vírus e tantas coisas, né? Então, olha a importância de cuidar do pensamento. É simples, não custa nada, você não tem que pagar nada, e você só tem que estar atento e ouvir os seus pensamentos. Mais uma razão para a importância do autoconhecimento. Então, para a gente prestar atenção no pensamento, quando você tiver um pensamento que não está legal, para e ouve. De onde vem esse pensamento? Por que eu estou pensando isso? E vou dizer mais uma coisa, que não funciona é quando você tem um pensamento negativo, aí você fala assim, não quero pensar, vou empurrar isso para longe, não quero pensar nisso de jeito nenhum. O que acontece? Você dá mais força para esse pensamento, ele vem com mais força, aí fica essa briga de empurra. Porque se o pensamento veio, né, existe alguma conexão com aquilo, então é muito mais fácil e despende menos energia se você prestar atenção naquele pensamento e falar, de onde esse pensamento está vindo? Por que eu estou pensando isso? Né? E se for, olha para ele, se for importante, dá atenção. Se não for importante, só faz ali, eu reconheço a presença daquele pensamento e deixa ele passar. Isso é uma coisa que a gente exercita também na meditação. Então, na meditação, existem várias técnicas, e uma delas é você imaginar que os seus pensamentos é como se você estivesse olhando para um rio, onde ele vai passando, né? Você está na margem do rio, só observando a água correr. À medida que a água vai correndo, é como os pensamentos, porque principalmente no início da meditação a gente tem dificuldade de meditar, porque a nossa mente tem muito pensamento, né, gente? Muito pensamento, a gente não para de pensar. Então, a disciplina da meditação é você, entre outras técnicas, uma delas é você imaginar que o pensamento ele vem, mas você não prende, ele passa. Ele vem, você observa, deixa ele passar, e aí você vai aprendendo a lidar, né? Até que a sua mente se estabilize e você consiga entrar no estado meditativo. Isso é só uma dica, né? Então eu queria deixar aqui essa reflexão sobre o pensamento, sobre o poder da nossa mente, o estresse, a ansiedade, tudo isso é gerado na nossa mente. Claro, não estou dizendo que a gente simplesmente cria, né? Existem situações que nós chamamos de, em inglês ele é chamado de stressors. Então, aquelas situações que são os provocadores do estresse. E o nosso corpo tem condição de lidar com isso. Nós temos um hormônio que cuida disso. O perigo está quando nós nos estressamos, temos aqueles pensamentos estressantes e aí nós mantemos ele dentro de nós. Nós não digerimos, nós não resolvemos. Então vai acumulando, né? Vai acumulando o estresse, vai acumulando a ansiedade e isso vai nos tornando pessoas com menos equilíbrio nos 3 pilares e a consequência disso é adoecer, né? Então, assim, hoje existe um número muito grande de depressão no mundo, os estudos têm aumentado ano a ano, né? As estatísticas e também, muito tristemente, o número de suicídios, né? Então, o estresse, a depressão, a ansiedade
são todas coisas que são distúrbios da nossa mente e que elas precisam ser olhadas sim. E isso começa às vezes com um pequeno pensamento, uma tristezinha aqui, né? Um desconforto ali. Então a importância da gente sempre estar atento. Então, mais uma vez, eu vou dizer da importância do autoconhecimento. Conheça quem você é, investigue. Se você não conseguir fazer isso sozinho, existem livros hoje que podem te ajudar a fazer isso. Existem profissionais que podem te ajudar a fazer isso. Eu sou uma delas. Eu trabalho nessa viagem de autoconhecimento, na ajuda dos meus clientes. Mas faça alguma coisa. Trabalhe para que você se autoconheça, porque o autoconhecimento é o encontro da libertação. É você se libertar de amarras, de conceitos, de crenças, porque quanto mais você se conhecer, mais você vai ter certeza que você é um ser único, eterno, com muitos potenciais, aliás, com todos os potenciais dentro de você para fazer as mudanças que você precisa para você evoluir. Porque lembra, nós falamos no episódio da espiritualidade, nós estamos aqui nesse momento porque nós temos que evoluir. Esse é o nosso grande objetivo, que a gente aprenda com as nossas ações, com as nossas atitudes, a ser uma pessoa melhor todos os dias, um pouquinho de cada vez, mas não é melhor que o outro, é melhor que nós mesmos, que todo dia eu me esforce para ser melhor do que eu fui ontem. E o pensamento tem uma chave fundamental nisso, que é a nossa mente. Então preste atenção na sua mente, os sinais que ela te dá, e investiga, que você vai encontrar essa paz interior, porque não tem preço, gente. Viver em paz na consciência, viver em paz no dia a dia é muito bom. A gente vai viver em paz todos os dias? Não, porque ainda não é possível no estágio de evolução que nós estamos. Mas com os nossos esforços, trabalhando de forma positiva, a gente já consegue desfrutar da serenidade relativa que estamos aqui para alcançar, tá bom? Um beijo enorme no seu coração, obrigado por ter me ouvido mais uma vez e eu espero que você tenha tido a oportunidade de ouvir sobre os outros 2 pilares e que esse daqui fecha, né, a reflexão dos 3 pilares. Se você não teve, volta lá no IGTV e você vai, ou no meu canal do YouTube, e você vai ter acesso para assistir a reflexão dos outros 2 pilares, tá bom? Que você possa encontrar esse equilíbrio, essa harmonia dos 3 pilares na sua vida, se esforçando, se dedicando um pouquinho de cada dia, porque a nossa vida, a nossa evolução verdadeira, ela não dá saltos, ela vai devagarzinho, mas a cada passo conquistado, não tem retorno. Então que você encontre essa harmonia e que você seja muito feliz. E a gente se encontra de novo daqui a um mês no nosso próximo episódio.